Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Como é que estão? O coffee break foi razoável. Tem um pessoal bastante fino nesse evento, né? Não vi ninguém pegando aqueles 5 pão de queijo com a mão e tal. Legal. Pessoal, meu nome é Cristiano Zan, né? Aquele nome que está ali na apresentação. Eu aprendi a escrever meu nome quando eu tinha 15 anos. Voeres, esse é meu nome. Por isso nem coloquei o e-mail para não complicar, tá ali meu Twitter. Quem quiser me mandar mensagem depois, fiquem à vontade. Eu sou gerente do time de vendas na Resultados Digitais e hoje tenho o grande desafio que eu imagino que alguns de vocês aqui encarem também no seu dia a dia, que é de como entender um pouco melhor essa arte de vender e como colocar um pouquinho mais de ciência naquilo que sempre foi considerado uma arte. Até se vocês derem uma olhada no título que está no painel lá fora e no título que tem no app de vocês, eu até dei uma leve mudada no título porque é isso que eu acredito bastante. O que a gente vai falar aqui não é em como tirar a arte de vender ou tirar o aspecto arte da venda, mas sim como colocar um pouquinho mais de ciência nessa arte. E para isso eu vou convidar vocês primeiro para imaginar comigo, participar comigo da seguinte história. Espero que alguns de vocês se identifiquem. Sim, obrigado. Imaginem um empreendedor, imagino alguns empreendedores aqui, alguém que criou sua própria empresa, que começou do zero, que quase a maioria. Bom, o empreendedor, ele é um vendedor acima de tudo. Quando ele começa uma empresa, ele tem uma paixão, ele tem um objetivo, ele tem algo que ele quer concretizar, ele tem algo que ele quer fazer acontecer. E para isso, no começo, ele faz de tudo. Se é uma empresa de software, ele programa. Se é uma oficina mecânica, ele trabalha, ele faz de tudo. E ele tem domínio pleno sobre tudo aquilo de A a Z na função dele, não só de vendas. Ele tem domínio pleno naquilo que ele faz, ele tem uma paixão por aquilo que ele faz incrível. Então, no começo da empresa, conforme ela vai evoluindo, conforme ela vai vendendo mais, ele sai de uma posição que é ali ele no telefone, ele é o vendedor perfeito, ele é o cara que está ali, ele é matador, ele vende como ninguém. Apesar do produto dele não estar tão evoluído como ele vai estar dali a 5 anos, do produto dele não está tão top, o serviço dele não está tão top como vai estar dali a 5 anos, ele tem passa a ter um bom problema, que o time começa a crescer, ele vende mais e não consegue dar conta do número de trials, caso seja software que alguém pede, do número de clientes que entram na loja dele para comprar. Então ele passa a criar um time de vendas. Então, 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, e ele é obrigado a transmitir aquilo que era orgânico para ele, que ele fazia como o pão de cada dia dele. Ele tem que começar a transmitir aquilo para outras pessoas que não participaram de toda aquela história, de todo aquele início, e tem que transmitir isso. No começo ele coloca a gente para vender e, poxa, vende aí, né? Tá aqui o produto é bom, vende aí. E entram meio que num ciclo de... é só apertar que eles vendem, né? Então você coloca lá, por que você não está vendendo? Por que você não está vendendo? Por que você não está vendendo? Enche de vendedor ou coloca vendedores e pressão neles que eles vendem. Só um minuto que eu estou tendo. Então, o terceiro passo disso tudo, então ele colocou vendedores e fala, poxa, vocês não vendem, eu coloquei vocês aí, é você estabelecer metas de vendas. Daí você passa a ter, provavelmente, um investidor, um sócio, você quer ter previsibilidade, você quer saber onde você pode chegar, onde você quer chegar, e aí os problemas começam, né? Os bons problemas começam também, porque você começa a ter um objetivo diário lá de venda, um objetivo
de onde você quer chegar. Só que a primeira sensação é de um voo cego ou um cego em tiroteio, onde você tem as metas, só que mês você bate as metas, no mês seguinte você chega em 30% e você começa a se fazer perguntas, né, de onde que eu tô, o que eu tô fazendo de certo, o que eu tô fazendo de errado, será que são meus leads, será que são... Então isso, fazendo um paralelo com a aviação e com o que Santos Dumont fez lá atrás, Santos Dumont pegou um monte de tecido, um monte de uns cabos de vassoura, uns pneus de bicicleta, e algo que voou, efetivamente. Ele voou. Sozinho ele voou. Então ele criou o que seria a arte de voar. No momento que ele quis expandir isso um pouco, que o homem quis expandir isso para carregar mais gente, para ter uma confiabilidade, para ter pessoas chegando com segurança no seu destino, o homem passou a precisar de instrumentos. Tá? Essa é a grande transição que a gente teve lá atrás na aviação e que a gente começa a sentir bastante necessidade, mais e mais hoje, na área de vendas. A gente sai de uma arte, que foi o que o Santos Dumont fez, para vir para algo com instrumentos. Então, uma primeira mensagem que eu quero deixar para vocês é que vendas, baseado em arte, a venda de talento, aquele é um vendedor talentoso, aquele é um vendedor artista, ela sim é muito importante, mas ela não é escalável, ela não é replicável. É aí que a gente entra em vendas com métricas, com analytics. Tá? Tudo bem, isso é interessante, eu entendo que métricas são importantes para o meu negócio, mas por onde eu começo? A gente acredita bastante que vendas, os seus analytics, ele tem 4 pilares bastante importantes. Então eu tenho que ter processos bem definidos, eu tenho que saber escolher os meus indicadores, eu tenho que ter as ferramentas certas e então fazer uma análise bem feita. Começando pelo processo, falando um pouquinho sobre processo, a ideia de ter um processo bem definido de vendas é você quebrar isso que é muito complexo em partes. Quem aqui tem processo desenhado de vendas? Ótimo, bastante gente. Então é você quebrar esse complexo, essa arte complexa em miúdos, né? Então esse é o primeiro passo de estabelecer um processo, o primeiro objetivo. Segunda coisa bastante importante de um processo de vendas é que ele deve ser um processo de compra na realidade, não um processo de vendas. Você tem que entender como o seu cliente compra e não como você vende. O foco tem que ser totalmente nele e só assim você vai ter sucesso na implementação desse processo. Tá? Gatilhos claros entre etapas. Lembrando que aqui a gente está desenhando o nosso funil de vendas. Tá? Então eu quebro aquele processo que é entre a pessoa entrar na loja e eu tirar o pedido, eu quebro isso em etapas e tenho gatilhos claros de quando eu vou levá-lo de uma etapa para outra. Muito importante. E que esses gatilhos estejam claros para toda a equipe. Todo mundo tem que trabalhar com o mesmo processo, com a mesma compreensão de gatilhos, para eu lá na frente ter métricas confiáveis desse processo. Senão eu estou comparando pera com banana. Fazendo aqui um pequeno exercício sobre o que seria o processo de venda de um carro. Tá? Então, primeiro eu tenho que entender a necessidade do cliente. O que ele está procurando? Ele tem uma família grande, ele tem 22 anos e está querendo um carro esportivo, ou ele é fazendeiro, ou precisa de uma caminhonete. Depois eu vou ter que despertar interesse baseado no que ele precisa realmente, então baseado no que eu tenho disponível como ferramenta. Eu teria que descobrir o orçamento dele, o que ele tem. Eu não posso oferecer uma Land Rover se ele está procurando uma picape simples. Daí teria que checar um financiamento, fazer um test drive e só então eu vou para fechamento. Uma mensagem que eu quero deixar bem clara nesse slide é que se tiver aqui na plateia que já teve experiência com venda de carros, ele provavelmente levantaria a mão e diria assim: Cristiano, tá tudo errado, não é assim que se vende. E isso é ótimo. A mensagem principal desse slide é: eu não posso dizer para vocês e ninguém pode dizer para vocês o que é o seu processo de venda.
Seu processo de venda é o seu DNA, como você vende e como os seus clientes compram e como você quer passar a mensagem da sua empresa. Tá? Então esse é o primeiro, não acredite em receitas prontas ou em fórmulas prontas na hora de desenhar o seu processo. Tente você compreender como que você pode quebrar em etapas, não etapas de mais, não etapas de menos. Porque no final das contas, o que você quer entender, um dos principais aspectos que você quer entender é quanto que você tem de leads passando, ou de negócios passando de uma etapa para outra, e onde que você tem os maiores vazamentos desse funil de vendas. Tá? Então, você quebrar de menos não te dá a compreensão necessária. Você quebrar de mais, você inclui uma complexidade desnecessária no negócio. Então, aqui eu quero mostrar o que é o nosso funil de vendas na Resultados Digitais. Tá? Isso é um screenshot do nosso CRM, muito número, bastante complexo, não quero entrar em todas as métricas, mas aqui basicamente vocês veem as nossas 6 etapas do nosso processo de vendas, que elas são conhecidas para... Eu até gostaria que vocês fizessem um teste com nossos amigos azuizinhos aí e perguntassem quais são as 6 etapas do processo de vendas. Eles têm que ter na ponta da língua. Logicamente, se eles forem de desenvolvimento ou algo assim, provavelmente eles vão falar, deixa eu perguntar para um vendedor, mas o vendedor tem que saber. O principal que eu gostaria que vocês olhassem nessa figura são exatamente esses processos, o que são essas etapas. Então, tenho 6 etapas que são, primeiro, a pesquisa, que é onde eu vou tentar entender do meu cliente se ele tem fit mínimo. Então, em pesquisa, eu recebo as oportunidades de marketing e vou fazer uma prévia análise se vale a pena eu investir tempo do meu vendedor nesse lead. Então, a gente chama isso de tem fit ou não tem fit. Importante do processo de vendas é você conseguir descartar oportunidades que não vão fechar lá na frente, e daí a importância de entender quem que fecha no final das contas, quem não fecha, o quanto antes no funil. O quanto antes você conseguir descartar uma oportunidade que não vai fechar lá na frente, ou quanto antes você conseguir descobrir isso, menos tempo do seu vendedor que você investiu e menos caro esse cara custa para você. Segunda oportunidade a segunda parte do processo é a prospecção, eu consegui falar com o cara. Então as vendas na RD são feitas todas por inbound, todas são inside sales, eu faço vendas somente por telefone, eu não tenho um vendedor externo, ninguém faz visitas. Então eu vou tentar contato com esse cara, eu recebi esse lead ou essa oportunidade de marketing e eu vou tentar entrar em contato com esse lead, seja primeiro por telefone, alternando telefone e e-mail geralmente. Tento ligar, não atendeu, mando um e-mail, ligo em seguida, mando e-mail, 3 tentativas em média, tá? 3 de e-mail e 3 de telefone. Consegui falar com esse lead, eu entro na etapa que se chama conexão, que é onde eu vou descobrir se ele tem orçamento disponível para aquilo, se ele tem tempo disponível para implementar. Se alguém aqui falou para vocês, ou falar para vocês que marketing digital é algo plug and play, não acreditem, é algo que necessita tempo, por isso não adianta eu levar alguém que não tenha tempo ou não tenha orçamento até o final do meu processo e que tenha objetivo de marketing. Então eu vou tentar traçar um plano com ele, só então vou fazer uma demo e por último que eu vou falar de dinheiro. Tá? A gente considera que essa etapa aqui de avaliação, de temos um plano, é a mais importante de todas, que é quando eu vou sentar com o cliente, elas são feitas via Skype, quando eu vou tentar descobrir o que o cliente precisa e como que eu entrego isso para ele, sem nem mesmo mostrar a ferramenta. Então, tendo falado um pouco de processo e da importância de estruturar esse processo e como vocês poderiam estruturar esse processo, o segundo ponto seria como escolher meus indicadores. Tá? Primeiro grande equívoco que as pessoas fazem ao escolher seus indicadores. Eles jogam um monte de número na mesa e engenheiro adora fazer isso, né? Sou engenheiro adora jogar número e ver qual que é a correlação disso com aquilo, sem antes saber, tá, mas o que você quer responder com esses números? Quais que são as perguntas que você quer responder com essas métricas? Será que eu vou bater minha meta no mês que vem?
por que eu não estou vendendo o suficiente para esse tipo de oportunidade? Por que eu estou perdendo? Ou qual o meu maior motivo de perda de negócios? Então, comece sempre pelas perguntas e depois corra atrás dos números. Segundo, fuja das métricas excessivas. Também bastante comum as pessoas se inundarem de números e começarem a trabalhar com muitos números por vez. Foquem. A gente recomenda 3 números ao máximo, 3 KPIs, 3 Key Performance Indicators, que cada pessoa deve ter no máximo por ser responsável. Se você tem vendedores com mais de 3 metas ou 3 objetivos, é demais. Reduza isso, trabalhe com menos números. Logicamente você pode ter indicadores de trabalho que ajudem a nortear o trabalho dos seus vendedores, mas em números-chave de performance, use no máximo 3. Esses indicadores eles têm que ser acionáveis, eu tenho que conseguir fazer algo com eles, eu tenho que conseguir tomar atitudes em relação a eles, eu tenho que conseguir modificá-los. Eles têm que estar sob o meu controle, eles têm que estar sob a minha tutela. Use os indicadores para treinamento e não como chicote, também uma prática bastante comum. Não use como chicote, use como treinamento. Olha, te provo aqui que esses indicadores não estão legais, então como que a gente poderia melhorá-los? O nosso amigo Guilherme da Rock Content sabe que faz isso muito bem. Sim. Uma ideia rápida de como a gente pode fazer isso e como a gente faz na RD de maneira bastante simples, porque tudo isso parece bastante rocket science, né? Poxa, indicadores, mas como que eu faço isso? Pego uma planilha Excel, compro um CRM por $100 mil, o que eu faço? Esse é o nosso principal indicador no time de vendas na RD. É um quadro branco onde cada vendedor anota suas vendas a cada momento que faz uma venda, então ele vai até o quadro e anota. Aqui você tira várias informações interessantes, que é meta de vendas, então aqui você consegue ver quanto cada vendedor tem de meta de vendas, logicamente que entrou faz meses, ele tem a mesma meta de vendas do que um vendedor que entrou há um ano. Eu consigo ver o ticket médio, as cores e as formas das anotações no quadro representam um ticket médio. Então, um triângulo azul é um ticket de até R$250, digamos, um quadrado azul, 250, 500 e assim por diante. E eu consigo comparar, ou os vendedores em si conseguem ver como que eles estão em relação ao time. Então, uma maneira bem simples de começar e que te ajuda bastante no dia a dia de vendas. Para quem vai começar, alguns números que poderiam usar no dia a dia, ou por onde começar, que números, que métricas, né? Alguns devem se perguntar. Então, primeiro a gente falaria em número de contas, depois falaria em receita gerada, de cima para baixo mesmo. A gente no começo controlava só as duas. Depois a gente começa a falar em taxas de conversão, aquela mesma que a gente fala em várias tracks de marketing, a gente usá-las em venda, conhecer quanto que eu tenho de taxa de conversão de etapa para etapa do funil. Isso um CRM é imprescindível, tá? A gente vai falar mais para frente. Conhecer meu ciclo de vendas, esse seria uma etapa mais lá para baixo. E por último, número de atividades. Aqui a gente tem feito um trabalho bastante legal na RD ultimamente, que é quando a gente rastreava ou fazia o tracking somente de número de contas e de receita, a gente tinha um problema que chegava no fim do mês, às vezes o vendedor não batia a meta ou algo assim. Tá, mas por que eu não bati a meta? O que eu preciso fazer? Hoje a gente desenvolveu, com base na taxa de conversão de cada vendedor, eu consigo dar um remédio quase manipulado para a necessidade dele. Com as taxas de conversão dele, eu venho calculando de trás para frente quanto que ele precisa movimentar pelo funil por semana para chegar no número de vendas. Então, se ele tem 10% de taxa de conversão, eu sei que ele precisa vender 10 contas, eu sei que ele precisa, no mínimo, trabalhar 100 leads, receber 100 leads no funil, eu sei que ele precisa passar desses 100 tantos, de acordo com a taxa de conversão dele, e assim por diante, para garantir uma venda por fluxo, né? Não sei nem para onde eu vou. Terceiro lugar, ferramentas.
3 ferramentas básicas aí que a gente precisa considerar, levar em conta quando a gente fala em métricas, em ter métricas boas de vendas. Primeiro, antes de medir, você precisa ter uma geração, uma entrega constante de oportunidades para o seu time de vendas. Se você não entrega oportunidades de maneira constante, você não tem como cobrá-los por métricas. Você não tem como ter certeza que as suas métricas são corretas. Então, se você tem um crescimento de metas de venda, tem um crescimento também de oportunidades de vendas entregues a esses vendedores. Só assim você vai garantir que seus números de vendas vão te dizer alguma coisa que seja verdade quando você for levantá-los. Logicamente, um CRM. Tem um CRM... hoje, você não precisa investir em CRMs caros, existem CRMs bastante acessíveis que te dão bastante insights. Se eles não te dão insight suficiente, geralmente eles te permitem exportar dados para que você possa trabalhar em Excel. Logicamente, o ideal é que você consiga tirar toda a informação do próprio CRM. Em muitos casos não é possível, dependendo das análises que você quer fazer, mas trabalhar sem um CRM hoje em dia não há por que trabalhar sem um CRM. Existem CRMs muito acessíveis a $12 por mês ou algo assim, que trabalham bastante bem. E tem um sistema de telefonia e e-mail bastante parrudo. Se você não considera telefone no seu processo de vendas ainda, independente do que você faça, em algum momento do seu processo de vendas, coloque telefonia no seu processo de vendas. Hoje você tem como fazer muita coisa por Skype, por telefone. Ah, meu produto é muito caro, meu cliente quer me ver. Perfeito. Vá ver o seu cliente, enxergue o seu cliente, mas alguma parte do seu processo você tem como fazer por telefone e por e-mail. Isso acelera a venda e faz com que o seu vendedor invista o tempo dele realmente só nas contas que vão fechar. Isso, a telefonia e e-mail é muito mais fácil também de rastrear números, né? Quanto que foi ligado, qual que é a taxa de conversão disso, é muito mais fácil de treinar os seus reps também num processo igual do que ter 10 vendedores na rua. Por último, falando rapidamente de análise, tenha dashboards. Não saia correndo atrás dos números quando você precisa deles. Os números têm que estar prontos, principalmente os KPIs, aqueles 3 números que vocês perseguem diariamente, eles têm que estar à vista de todo mundo na empresa, preferencialmente. O dashboard de vendas, aquele do quadro, além daquele, a gente tem o próprio Pipedrive, que tem dashboards que nos trazem informações real time. Tem o próprio RD Station, que nos diz quanto que a gente está em relação à meta. Então, tenha dashboards que te digam em real time como é que está seu time. Não é aceitável que você vá, vendedor por vendedor, perguntar quanto que ele vendeu na semana passada, quanto que o outro vendeu na semana passada, para ter essa informação valiosa para sua empresa e para o seu time. Então, tenha essa informação sempre à mão. Além dessa informação de dashboards, faça reports mensais. Ah, mas minha empresa tem 3 funcionários, sou eu e mais um sócio, não importa. Invista meio dia do seu mês para consolidar aquele conhecimento que você desenvolveu durante o mês. Então pare e escreva. Isso é uma prática da RD. Não esqueça o texto corrido. Use gráficos, sim. Use bullet points, mas não deixe de lado o texto corrido. O texto corrido te obriga a concatenar as ideias, a consolidar raciocínios e evoluir. Então, nos reports que vocês forem fazer mensalmente, escreva realmente em texto corrido, isso funciona bastante para a gente. Então, pessoal, o que eu queria deixar de mensagem aqui, logicamente de maneira bastante breve, de mensagem, é que a gente gostaria de ter basicamente isso aqui, um belo quadro uma bela tela de Van Gogh aí, misturada com o método científico de Francis Bacon, tá? Então, de você realmente criar hipóteses, validá-las ou refutá-las, é a soma disso tudo que vai fazer uma venda mais efetiva, mais replicável e mais escalável. Então a mensagem final que eu gostaria de deixar para vocês é que não esqueçam seus instintos. Instintos são importantes, mas eles são importantes para você criar hipóteses, para você desenhar seus experimentos. Agora dados são a prova.
Muito obrigado. Esse é meu